Galera, no mangá de Naruto clássico, também no Naruto Shippuden, tem várias cenas extremamente brutais e insanas, que essas cenas não foram pro anime por ser tão pesada e ser tão insana. Os caras tremeram na base, pensaram o seguinte: mano, essa cena não pode ir do mesmo jeito. E é isso que a gente vai ver aqui hoje, as 7 cenas mais brutais, mais insanas que não foram pro anime. E se você já sabe quais são elas, deixa aqui embaixo nos comentários, deixa o seu like e também quer ver esse canal crescer, galera. Eu preciso da ajuda de vocês. Com o seu like, com a sua inscrição, se puder compartilhar esse vídeo, vai ajudar a gente bastante. Vocês não têm noção como ajuda. Ajude a gente. E sem mais enrolação, bora ver aqui as 7 cenas do mangá que teve que ser censurada no anime. Já vamos começar aqui uma bem recente, bem no comecinho do clássico, que é quando o time 7, a Sakura, o Naruto e o próprio Sasuke vão ter que enfrentar o Kakashi numa espécie de um teste para roubar os guizos dele, aquele sininho que ele carregava, aqueles dois. No momento, o time 7 teve que se dissipar, teve que se esconder para o Kakashi não acabar com a raça deles o mais rápido possível. Mas isso meio que foi um tiro pela culatra, já que os três estavam separados, foi mais fácil o Kakashi pegar um de cada vez. E coitada da Sakura quando chegou a sua vez, pois o Kakashi simplesmente colocaram um genjutsu tão pesado que ele mesmo e os próprios animadores pensaram o seguinte: mano, essa cena aqui eu peguei pesado. Que é basicamente o seguinte: a Sakura vê o Sasuke todo quebrado no anime, só que no mangá é extremamente pior. Tem mais sangue, tem mais kunais, mais shurikens no rosto do Sasuke e fora seus tornozelos que são extremamente quebrados. E a Sakura vendo essa cena simplesmente trava e tem um colapso ali mental e acaba desmaiando. Essa cena no mangá foi muito mais forte que no anime. O anime uma leve censurada, já que essa cena é extremamente brutal e muito pesada. Vai saber a sua opinião em relação a essa cena. Ficou igual? Ficou mais defado no anime ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários. E continuando ainda no clássico, tem uma cena extremamente brutal, onde o Orochimaru simplesmente estava fazendo experimentos em várias pessoas dentro de Konoha. Como o Hiruzen deixou isso acontecer? É uma outra história, o péssimo Hokage da história de Naruto. Mas no anime não aparece várias pessoas sendo torturadas e sendo mutiladas, arrancadas. O mangá foi muito pesado, aparece várias pessoas presas lá e sendo torturadas pelo Orochimaru. No anime só aparece ele meio que mexendo em um caixão, mas no mangá, galera, você vê os sofrimentos das pessoas. E olha que o Hiruzen sabia disso e deixou acontecer. E para piorar a situação, deixou o Orochimaru sair e continuar com esses experimentos, que no Shippuden foi mostrado um pouco, mas não como no mangá. Tem uma prova aí, passando a imagem para vocês verem várias pessoas sendo feitas de cobaia. Uma cena extremamente pesada, que o anime ficou mais leve. E você concorda com essa decisão do estúdio estar fazendo o anime de Naruto clássico diminuir essa cena porque ficou muito pesada no mangá? E continuando ainda no Naruto clássico, na segunda fase do exame Chunin, tem a luta contra o Shino versus o Zaku, que tinha apanhado pro Sasuke lá na marca da maldição, que tinha ferrado os seus braços. E para piorar mais ainda, o Shino, de forma muito insana e muito cruel, colocou vários insetos naqueles buraquinhos que tinha na palma da sua mão, onde saiu os seus jutsus de som. Só que ele não percebeu e o Zaku acaba disparando uma enorme carga de ondas sonoras que acabam ferrando os seus dois braços. No anime ele ficou inteiro, só ficou desmaiado, mas no mangá, galera, foi outra história. Simplesmente quando ele ativa esse jutsu, ele perde os seus braços. Sim, acaba sendo arrancados e cai fora. E quando ele foi carregado, simplesmente os caras teve que pegar o braço dele e colocar de volta no lugar. O mangá foi muito mais pesado e muito mais sangrento que no anime. O anime mostrou ele com alguns machucados no braço, mas no mangá ele literalmente perdeu, saiu voando. E aí, você achou essa cena pesada? Deixa aqui embaixo nos comentários. Uma quarta cena, voltando lá pro Kakashi versus o time 7. No momento que o Kakashi estava enfrentando o Naruto, ele acaba, entre aspas, baixando sua guarda. E logo em seguida, o Sasuke já joga várias shurikens e kunais no Kakashi. No anime, ficou bem levezinho. O Kakashi só cai de lado e faz um jutsu de substituição. Mas, no mangá, galera,
é mostrada essa cena mais explícita, essas shurikens acertando o seu rosto, seu pescoço, o seu corpo inteiro e saindo bastante sangue. Parece no anime, tiraram o sangue e fez ser algo mais rápido e mais leve, mas no mangá foi brutal. E agora, em quinto lugar, nós temos uma das sagas mais aclamadas e mais estouradas do Naruto clássico, que é o resgate do Sasuke. Ele meio que abandona Konoha em busca de poder e vai se aliar ao Orochimaru. Então Naruto e seus amigos vão atrás dele e acabam enfrentando um quarteto do som. Infelizmente, por azar do Kidomaru, acho que assim que se pronuncia, enfrentou o Neji Hyuga, extremamente habilidoso, tem o seu Byakugan. A luta foi muito intensa e o Kidomaru teve que usar o segundo nível na marca da maldição para enfrentar um Genin do nível do Neji e acabar disparando uma flecha e acabar atravessando o seu corpo inteiro. No anime foi muito brutal sim, mas apareceu só um buraquinho da flecha. Mas no mangá, galera, simplesmente apareceu um baita de um rombo no seu ombro. Foi muito insano, teve muito mais sangue e muito mais impactante no anime. No anime foi pesado, mas no mangá foi ainda mais. Essa luta foi muito épica e um baita de desenvolvimento pro Neji. Ainda mais, pena que o Shippuden ele foi morto por um galho. Mas tudo bem, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa cena do anime e também do mangá. E agora, continuando no resgate do Sasuke, temos uma luta muito épica e de muito estrategista da parte de Shikamaru versus a Tayuya, sua marca da maldição, que também estava no segundo estágio. Já tinha um genjutsu tão poderoso que se a pessoa caísse nele, era quase hit kill. Para as pessoas que não aguentam genjutsu, era extremamente poderoso. Para ter uma noção, lá no Shippuden, o próprio Itachi, o próprio Sasuke caem nesse genjutsu e consegue sair, mas são Uchihas. A história é diferente, mas o Shikamaru saiu de uma forma muito insana. Ele teve que quebrar um de seus dedos usando a possessão da sombra para sair. Mas quando ele não fazia esse feito, ele passava por uma tortura onde os seus ossos no anime simplesmente derretiam, virava água. Mas no mangá, galera, essa cena é completamente diferente. Além de ter os seus ossos e a sua pele, a sua carne sendo derretida, aparecia o seu osso lá derretendo também. Enquanto no anime isso não apareceu. No mangá foi bem mais pesado e o estúdio teve que censurar um pouquinho. Imagine várias crianças vendo lá o cara sendo derretido lá com ácido e o seu osso aparecendo. Foi bastante pesado. Vamos para a última cena que realmente foi muito brutal. Foi em relação ao Gaara eliminando vários ninjas, que foi o Midori e o Shiba. Eu achei assim que se pronunciou o nome desses caras. Eles simplesmente queriam bater de frente com o Gaara na época que era full pistola, não tava nem aí pra nada. O cara só pensava em matar. E esses dois teve a brilhante ideia de mexer com o Gaara. E no anime ele arrebenta esses caras, só que foi censurado. Só mostra a mãozinha do cara lá sem sangue nenhum. Mas no mangá, galera, simplesmente ele trucida esses caras, faz a parede inteira ficar cheio de sangue e mostra a mão do cara lá toda ensanguentada, mostrando que o cara não teve piedade, não teve dó nenhuma. Ele simplesmente humilha e mata esses caras de uma forma impiedosa. E aí, você curtiu esse vídeo? Curtiu essas censuras que foram pro anime, essas diferenças do mangá e do anime? Deixa aqui embaixo nos comentários. E se quiser ver uma parte 2 desse vídeo ou quer ver mais conteúdos como esse, deixa aqui embaixo nos comentários. Deixe o seu like e se inscrevam aqui na Tano Nerd, nós vamos fazer mais conteúdos como esse para vocês. E lembrando, se você puder compartilhar esse vídeo, vai ajudar a gente bastante. Vocês não têm noção como ajuda. O seu like, a sua inscrição, se você puder compartilhar esse vídeo. Tamo junto, galera, e valeu!